Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Está Hoje chegando aqui é a nossa hora. sessão. Nesse momento, nós nos reunimos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 29 de março de 2024. Eu agradeço a todos vocês o carinho, as mensagens carinhosas que eu recebi no WhatsApp, no Facebook, pelo meu aniversário. Que Deus dê a vocês em dobro o que vocês me desejaram. E vamos em frente, vamos em frente. E nesse horário, Aí, às 16 horas, a gente estuda essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando aqui o capítulo 8 da terceira parte dessa obra maravilhosa. Mas antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a Francisco de Assis, os nossos guias, nossos amigos orientadores, pela oportunidade de estarmos aqui, nesse planeta Terra, que é a nossa casa, né? Enquanto estamos aqui reencarnados, trabalhando, crescendo, que o Senhor nos dê tempo suficiente para que a gente possa cumprir com a nossa missão, que a gente possa aproveitar para aprender um pouco mais, para colocar em prática tudo isso que a gente está estudando, para que quando a gente retorne à casa paterna, nós possamos estar melhores espiritualmente, moralmente, do que quando aqui chegamos. E assim dar aquele salto de qualidade no nosso processo evolutivo, na nossa vida enquanto espírito imortal. Eu só tenho a agradecer a Deus pelos amigos, pela família, pelo trabalho que o Senhor me confiou, que eu espero estar atendendo com sabedoria e agradecer, sempre agradecer, né, por tudo que eu tenho recebido e agradecer por vocês estarem ao meu lado durante essa caminhada, porque para mim é um prazer ter amigos tão queridos, como eu acredito que nunca tive, né? Mas são amigos sinceros, são amigos leais, são amigos que estão junto de mim, e isso para mim é um prêmio, muito mais do que eu mereço. Então, só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus sempre. Então, meus irmãos, vamos iniciar o nosso estudo. Eu vou ler um pedacinho, porque nós estamos fazendo a leitura de um texto, né, que é um PDF que eu abri semana passada. Mas eu vou reler o início do capítulo 8, porque para a gente poder se situar melhor. A Sueli Caldas Schubert abriu esse capítulo 8, que nós lemos na semana passada, uma mensagem do livro Recordações da Mediunidade de Ivone de Amaral Pereira, no capítulo 10, que é o complexo obsessão. E diz assim a Ivone Pereira: se o médium não se conduzir convenientemente perante a doutrina ou por qualquer outra circunstância demonstrar sinais de domínio de um obsessor, será indispensável que suspenda qualquer labor mediúnico, visto que já não poderá inspirar confiança às comunicações que receber e se poderá também prejudicar grandemente, dando ensejos à solidificação da obsessão. Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, capítulo 10. Aí diz assim a Sueli: todo obsidiado é médium. Isso não significa médium de energias perturbadas, né? Isso não significa, contudo, que ele deva desenvolver a sua faculdade. Isso quer dizer o seguinte: enquanto ele está desequilibrado, não é porque ele é médium que ele deve exercer a sua faculdade. Se está desequilibrado, não deve. Tá? Na maior parte das vezes, exatamente o que ele não deve fazer, é o que ela está querendo dizer aqui. Se ele está com suas energias perturbadas, não deve exercer a mediunidade. Antes de mais nada, requer um tratamento espiritual orientado pela doutrina espírita e condizente com seu estado, tá? E ela ainda disse mais, até um tratamento médico, porque se essa obsessão já está instalada há muito tempo, ela pode ter trazido danos ao seu organismo físico.
E aí talvez ele precise de um médico também. André Luiz esclarece: o obsidiado, porém, acima de médio de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, ele, a partir do momento que ele está num processo obsessivo, né, ele tem as suas energias perturbadas, desequilibradas. Então, por estar no processo obsessivo, ele pode representar uma legião de doentes invisíveis. Ele pode estar à frente de um grupo de espíritos também enfermos como ele. E aí eu trouxe aqui aquele capítulo que a gente sempre gosta muito de estudar, do Emmanuel, do livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, no capítulo 8, Associação, quando ele diz aqui, né, que o médio de energias perturbadas é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, nesse livro aqui, Pensamento e Vida, eu vou até anotar aqui, que eu não tinha anotado, eu me lembrei dele agora. No capítulo 8, Emmanuel, ele diz assim, né, quando ele fala que nós podemos representar, ele diz assim, ó, assimilamos os pensamentos daquele que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa de simpatia. Aí ele diz aqui, ele vai dizer assim, ó, expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam, tá? Então, somos legião. Somos legião. Por isso, ele disse aqui: o médio de energias perturbadas é quase sempre um enfermo, representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Então, é o que o Emmanuel falou. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Então, somos verdadeiramente legião. Então, esse capítulo 8 do livro Pensamento e Vida é muito profundo. E aí continua a Sueli. São médios doentes, diz o citado autor espiritual, né? Tanto o André Luiz como o Emmanuel, que trazem consigo aflitiva mediunidade de provação. Porque, como nós já falamos, nós somos espíritos, né? Que estamos ainda numa condição bastante delicada do ponto de vista espiritual. Então, a nossa mediunidade não é missionária. Nossa mediunidade não é missionária. É provacional. É provacional. Por isso ela diz aqui. São médios doentes que trazem consigo aflitiva mediunidade de provação. Aí agora eu vou partilhar aquele documento que é do livro do Carlos Macelli, Mediunidade e Obsessão, né? Que eu falei para vocês que é um livro que eu gosto muito, né? E o espírito é o Dr. Odilon. Então, deixa eu partilhar aqui com vocês. Eu vou até botar lá em cima só para a gente. Opa, deixa eu partilhar aqui. Compartilhar. Espera aí, houve alguma coisa que não compartilhou. Eu vou voltar aqui. Interrompeu o compartilhamento. Vou compartilhar A aqui. gente estava vendo, Rose. Estava, é que eu que não. Estava. É aqui, ó, o A texto. gente está vendo. Eu sei, A gente agora está vendo.
Aqui, ó, o texto é Mediunidade e Obsessão, psicografia de Carlos Bacelli, pelo espírito Odilon Fernandes. O livro é Mediunidade e Obsessão. E o capítulo 1 também tem o mesmo nome, tá? Então, o doutor Odilon Fernandes, nós começamos a ler semana passada. E aqui ele vai dizer assim: vou ler o parágrafo anterior, onde nós paramos. Quanto maior o valor da tarefa que o médio desempenhe no mundo, maior será a perseguição que as hostes invisíveis das trevas lhe moverão. Tanto maior também será a tutela que os benfeitores espirituais lhe consagrarão. Então, ele está dizendo o seguinte: quanto maior o valor da tarefa que você está realizando, quanto mais importante ela for, quanto mais benefícios ela estiver promovendo para outras pessoas, não para você, para outras pessoas, que automaticamente será para você. Mas quanto mais pessoas estiverem se beneficiando dessa tarefa que você está realizando, maior o médio ficará na mira dos obsessores. Maior. Mais vontade, mais desejo eles terão de derrubar esse médium. Mas também maior amparo o médium terá dos benfeitores espirituais. E aqui é onde nós vamos começar hoje. De modo que o medianeiro, o médium, a serviço do Cristo, não terá razão de sentir-se apenas à mercê dos adversários da tarefa, enobrecedora que executa. Então, o médium, mesmo sentindo o ataque das hostes do mal, ele não deve se sentir abandonado, tá? Porque ele tem que saber que, se os adversários estão atacando a ele, estão atacando porque ele está no caminho certo. Então, isso deve dar a ele coragem para prosseguir e saber que também ele terá muita ajuda dos benfeitores, tá? Os mensageiros do bem não o abandonam e permanecem tomando as providências necessárias a fim de ampará-lo no cumprimento do dever cotidiano. Então, todo aquele que se associa, que se inscreve, vamos dizer assim, no, como trabalhador de Jesus, tem que saber que ele está na linha de frente. Tá? Se eu carrego comigo aquele crachá de trabalhador de Jesus, eu tenho que saber que eu vou para a linha de frente. E o soldado que está na linha de frente vai ser um dos primeiros a receber tiro do exército inimigo. Serão os primeiros, entendeu? Mas isso deve trazer para o trabalhador não medo, mas sim o bom orgulho, né? A satisfação de saber que, se eu estou aqui se o pessoal está tirando pedra em mim, é porque eu estou fazendo a diferença. Porque se eu não estivesse fazendo nada, eles simplesmente iriam me ignorar. Então, se estão apontando o dedo para mim, é porque eu estou no caminho certo. E se eu estou no caminho certo, eu não estou sozinho, não estou desamparado, tá? E devo perseverar. Não importa o ataque que eu venha sofrer, eu tenho que perseverar no bem, continuar fazendo o que eu estou fazendo, porque é isso que vai dar certo para a minha vida, tá? É isso que vai dar certo para a minha vida. Então, eu trouxe aqui uma passagem. Vamos pegar o nosso Evangelho aí de Timóteo, segunda carta a Timóteo, tá? Vocês já devem ter anotado aí. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2,
versículo de 1 a 6. Diz assim, o meu pode estar um pouquinho diferente do de vocês, porque a minha Bíblia pode ser um pouquinho diferente, mas dá para entender. O capítulo 2 tem um título chamado Assume o teu quinhão de sofrimento. Então diz assim, tu, portanto, meu filho, palavras de Paulo de Tarso, fortalece-te na graça que está em Cristo Jesus. O que aprendeste de mim na presença de numerosas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que, por sua vez, serão capazes de ensinar a outros mais. Então, ele está dizendo assim: eu ensinei muita coisa a vocês. O que eu ensinei para vocês, vocês passem para outros homens. E esses outros homens passarão também adiante. Aí ele diz aqui: assume o teu quinhão de sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Então é aquela coisa: Jesus não prometeu, não disse que aquele que trabalhasse ao lado dele teria uma vida de tranquilidade, de segurança extrema. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso, né? Ele mesmo foi atacado, sofreu o que sofreu. Então é o que o Paulo está dizendo: assume a tua cruz, carrega a tua cruz. Ninguém, continua Paulo, ao alistar-se no exército, envolve-se nos negócios da vida civil, se quer dar satisfações a quem o alistou. Então, aquele que está no exército do Senhor tem que cuidar das coisas do espírito e não das coisas da vida civil. Da mesma forma, na luta esportiva, o atleta só recebe a coroa se lutou conforme as regras. O atleta que participa das competições de forma honesta, cumprindo com as regras, ele tem o direito à coroa, né? Ao agricultor que labuta, é que cabem as primeiras porções dos frutos. Compreende o que eu digo? Aliás, o Senhor te fará compreender tudo isso. Então, é o que ele está dizendo aqui. Assume o teu sofrimento, teu que eu sofrimento, cumpre com as obrigações que você já sabe quais são e segue em frente, perseverando. Então, essa mensagem de Paulo a Timóteo, maravilhosa, né? Aí continua aqui o doutor Odilon. Não nos esqueçamos, todavia, de que a invigilância do médium, não raro, abre brechas em suas defesas, tornando mais acessível as influências negativas, porque tudo é simplesmente uma questão de sintonia. Então, a gente tem que permanecer, foi o que o Paulo falou aqui, vigilante, firme, cumprindo com as nossas obrigações. Porque se nós não estivermos atentos, vigilantes, responsáveis, nós podemos abrir aquelas brechas. E quando um batalhão, né, abre brechas em sua defesa, é por ali que o inimigo passa. Lembra aquela passagem da parábola do joio e do trigo? Quando o homem diz assim: enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, enquanto todos dormiam. Essa palavra dormir aqui está como sinônimo de vigilância. Então, quando nós somos invigilantes, nós abrimos brechas. E é por ali que o inimigo entra. Lembra de ontem, quando a gente estava estudando o livro Diversidade dos Carismas, que o Hermínio de Miranda estava contando a história da Regina, que ela foi na feira, e ela, quando pegou as frutas, o que ela estava comprando lá da feira, né?
eu até falei do tomate, e ela comentou alguma coisa sobre os produtos que o verdureiro estava vendendo, que o feirante estava vendendo. Alguma coisa que ele estava vendendo estava muito bom. E ela fez um comentário. E o homem olhou para ela com uma cara de ódio e deu para ela uma resposta grosseira. Na realidade, o Hermínio deixa claro que ele não deu essa resposta grosseira por causa do comentário que ela fez. E sim porque aquele homem já estava, naquele momento, cheio de raiva, revolta, mágoa, mal-estar, por alguma outra razão. Quando ela abriu a boca, ele derrubou tudo em cima dela. E ela não foi vigilante, ela não se calou. Ou poderia também ter emitido o seguinte comentário: ah, o senhor me desculpe, eu não quis falar mal do senhor, eu não quis agredi-lo, me perdoe, por favor. Não. Ela simplesmente rebateu o que ele falou. Ela achou que ele foi grosseiro, ela rebateu a, a frase dele com outra agressiva. Ela abriu a brecha. Ela foi vigilante. Naquele momento, ele deu outra resposta para ela. Mas, na realidade, ele queria dar um soco nela. Como ele não podia dar um soco nela, a resposta dele veio acompanhada de uma carga fluídica tão violenta que foi como se ela tivesse levado um soco no estômago. E aí ela mesma depois reconheceu. Eu fui vigilante. Eu fui vigilante. Eu abri a brecha, entendeu? E aí eu entrei na sintonia dele. E aí a coisa desgringolou. Então, ele fala aqui, quem, né? Ele fala que não nos esqueçamos de que a invigilância do médium não raro abre brechas em suas defesas, tornando mais acessível às influências negativas, porque tudo é simplesmente uma questão de sintonia. Então, quando a Regina respondeu a ele agressivamente, aí ela já respondeu querendo mesmo. Ela abriu a brecha, entrou na sintonia e tomou aquele soco fluídico, né? Os espíritos amigos carecem, quer dizer, precisam do concurso da ajuda do médium para agir em benefício do próprio médium, que necessitam socorrer. Quando o médium não lhes oferece sequer mínima condição de sintonia, através da prece, do pensamento elevado ou da vontade de melhorar, é como alguém chamado a remover pesado obstáculo sem mãos para efetuá-lo. Então, os espíritos, eles precisam de nós para nos ajudar. Né? Lembra aquela frase? Ajuda-te, que o céu te ajudará. É um trabalho conjunto. Eles querem nos ajudar, mas a gente precisa dar a nossa cota de contribuição. Se nós não ajudarmos, o trabalho deles fica muito pesado. O trabalho deles fica difícil. Então, eles precisam da nossa ajuda, igual o médico. Você é médico, você está com um problema. Aí o médico diz assim: minha filha, olha o seguinte, eu vou te dar aqui a receita, fiz todos os exames, estou te dando receita, mas se ajuda um pouquinho, tá? Toma a medicação certinha, muda um pouco a sua maneira de ser. Então, ele pede para você também auxiliar no tratamento. Quando o evangelho se encontrava na fase de implantação na Terra, os primeiros cristãos pagaram alto preço pelo seu idealismo. Durante 300 anos, pereceram nos circos romanos, testemunhando a fé com a própria vida. Desde a época da passagem de Jesus aqui na Terra, quando eles conheceram Jesus, quando passaram a seguir os ensinos de Jesus, a partir dali, durante 300 anos, sofreram muitas perseguições, torturas, foram mortos, né? Sofreram coisas terríveis.
pereceram, como diz aqui, nos circos romanos, sendo mortos pelas feras. Hoje, os espíritas, e mais particularmente os médios, devem também dar sua cota de sacrifícios pela causa do Evangelho de Vivo. Não tem mais, é claro, os circos romanos, não tem mais aquelas feras, ninguém mais vai para a cruz como eles foram, né? Ninguém vai mais para as fogueiras como eles foram, mas nós ainda temos que dar a nossa cota de sacrifício pela causa do Evangelho. Não há mais necessidade de morrer nos espetáculos públicos, mas sim de continuar a sofrer pelo triunfo da verdade. Por quê? Porque a verdade, ela incomoda as sombras. E as sombras não vão deixar isso passar sem resistência. Se hoje nós não temos mais os imperadores romanos para mandar os discípulos do Evangelho para o circo, para as feras, para a fogueira, para a cruz, esses imperadores romanos, esses homens lá do passado, que mataram, sacrificaram, torturaram muitas pessoas, eles ainda existem, porque são espíritos imortais. E muitos deles estão hoje ainda, há 2.000 anos, né? Vestindo a mesma touca dos imperadores, dos grandes líderes. Muitos desses homens ainda estão nessas regiões, nessas faixas energéticas, vibracionais, onde há muita maldade. Eles ainda estão lá, comandando aquelas hostes. O pessoal fala, mas são 2.000 anos. O que são 2.000 anos para o espírito imortal? Então, hoje, eles continuam combatendo o evangelho, combatendo a verdade, como combateram a época de Nero e de outros. Eles continuam lá combatendo a verdade. Então, hoje, a quem eles atacam? Aqueles que estão trabalhando para o Senhor, os médios e outros. Por isso que a gente sempre fala essa frase de Emmanuel, se eu não me engano, que quando um pequeno facho de luz se acende aqui na Terra, as trombetas tocam nas trevas. Então, o médium tem que saber, sim, que ele ainda deve dar a sua cota de sacrifícios pela causa do Evangelho de Vivo, como aqueles homens do passado deram. A história do Espiritismo, quanto a do cristianismo, o foi, deverá ser escrita no mundo com as lágrimas de seus mártires. Que a história do cristianismo foi escrita com as lágrimas de seus mártires. E o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, quem é espírita é cristão. E hoje, de uma forma mais velada, não tão ostensiva, mas ainda muito dura, ele vai receber, sim, a perseguição, tá? De uma outra forma, mas ele vai. Então, ele tem que saber, se você quer continuar trabalhando na Legião de Jesus, não espere que derramem sobre você pétalas de rosas. Não espere. E o doutor João Fernandes diz aqui, quanto a isto, não alimentemos ilusões. Não alimentemos ilusões. Levando nas mãos o facho resplandecente da mediunidade, o médium, não importa que tipo de médio ele seja, médio da evangelização, médio doutrinador, médio psicográfico, médio psicofônico, médio do passe, médio esclarecedor, médio que coordena curso, o médio que trabalha na cura, qualquer médium, tá? Onde estiver, se sentirá rodeado
pelas trevas do preconceito e da descrença, do escárnio e da tentação, que haverão de tramar sempre para eclipsar a luz, para apagar a luz de que esse emissário se faz, de que esse médium se faz emissário. Porque quando as trevas olharem e verem, opa, ele ali está fazendo algo bom, vamos dirigir nosso ataque para ele, até derrubá-lo. Não espere vida tranquila, maravilhosa, não espere. O doutor de Lopena diz, não alimente ilusões quanto a isso. Não alimente, tá? Tem um livro da Terezinha Oliveira, não sei se vocês estão vendo. Carmen, está dando para ver o livro? Aqui, ó. É Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, da Terezinha Oliveira. Eu acho que vocês estão vendo sim, não estão? Hein, Carmen? Eu estou Sim, vendo. estamos Sim, vendo. sim. Levanta um pouquinho só. Para Isso. cima, é isso. Estão vendo? Sim, No capítulo 1, eu tenho esse. no capítulo 1, na página 6, o meu é. A Terezinha Oliveira, ela vai dizer uma coisa muito interessante. É capítulo 1, porque ela tem aqui, deixa eu ver aqui. É capítulo 1. O título desse capítulo é O Diálogo com os Espíritos. Então, ela fala uma coisa, né, vem trazendo um dos preconceitos, um dos ataques que a doutrina espírita recebe, né? Há quem alegue que a Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Uma das coisas que os espíritas escutam como crítica é essa aqui. Na Bíblia está escrito que Moisés proibiu a comunicação com os espíritos. E realmente ele proibiu. Mas por que ele proibiu? Porque isso era feito de uma forma leviana. Os hebreus entravam em comunicação com os espíritos, isso era muito comum. Qualquer coisinha. Eu quero tomar a mulher do outro. Eu quero derrubar o meu inimigo. Eu quero fazer um negócio, eu não quero que ninguém saiba. Então, usavam a comunicação com os espíritos de forma leviana, coisas que em 2024 a gente não sabe dela, não é? A gente não faz isso, né? Para dizer o contrário. Essa prática, algumas pessoas ainda continuam usando o intercâmbio espiritual para questões particulares. E, no final, isso sempre termina em desastre. Então, as pessoas que não são espíritas alegam isso. A Bíblia proíbe a comunicação com os mortos. Então, vocês são espíritas, estão indo contra a vontade de Deus. Mas não é bem assim, porque Jesus praticou intercâmbio. Lembra do Monte Tabor? Quando estava lá Elias e Moisés? Então, Jesus, né, ele não proibiu. Moisés fez isso para moralizar. Então, ela diz aqui, Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos vivem. Está em Lucas, capítulo 20, versículo 38. Então, os nossos irmãos de outras religiões dizem isso, que Moisés proibiu. Mas Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, porque para ele todos estão vivos. E se todos estão vivos, podem se comunicar. Lucas anotou isso, do que ele ouviu dos outros discípulos, e colocou no evangelho dele, no capítulo 20, versículo 38.
A comunicação mediúnica, portanto, não é com mortos, mas com os espíritos imortais que animaram corpos na Terra e, libertos deles, prosseguem vivendo no além. Então, o médium, ele é vítima, sim. Ele se vê rodeado de preconceitos, de acusações infundadas, e uma das acusações é essa, que ele mantém comunicações com os mortos, coisa que Moisés proibiu. Mas Jesus falou, Deus não é Deus de mortos, que não existem mortos. Para ele, todos estão vivos. Não é porque um espírito, uma pessoa não tem mais um corpo físico, que ela está morta, que ela não está viva. Claro que ela está viva. O que prova isso é a inteligência que está lá, presente. Então, a comunicação mediúnica, que é feito o intercâmbio que a gente faz, a gente não faz com mortos, mas com espíritos imortais como nós, que animaram corpos da terra e, libertos deles, prosseguem vivos, vivendo além. Em um Novo Testamento, nada existe a respeito de tal proibição. Pelo contrário, Jesus utilizou a mediunidade, ensinou-a em teoria e orientou seus discípulos na prática do intercâmbio mediúnico. Tanto assim que a mediunidade era a prática usual no cristianismo primitivo, como atestam escritos dos apóstolos. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1, Paulo escreve assim, a respeito dos dons espirituais. Né? Ele vai falar assim a respeito dos dons espirituais. Dons espirituais também, também é chamado de manifestações dos espíritos, também é chamado de faculdades mediúnicas, né? Então, dons espirituais, manifestações dos espíritos, faculdades mediúnicas, é tudo a mesma coisa. E Paulo fala assim, a respeito dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele fala isso. Quando ele está comentando sobre os dons espirituais, sobre a mediunidade que os médios possuem, ele diz isso. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Chamando a nossa atenção que vocês têm que conhecer como isso acontece. Porque antes os homens eram levados perante ídolos mudos, estátuas que nada falavam. Não era assim que o homem, que o pagão, pessoas de outras religiões procedem? São colocados diante de ídolos mudos, estátuas de gesso, de mármore, mudas, que não podem responder. Mas, entrando no movimento cristão, se defrontariam com a prática do intercâmbio com a lei, em que, embora invisíveis, os espíritos nos falam e precisavam saber inicialmente. Então, antes, o homem era levado à frente de estátuas mudas, mas a partir do advento do cristianismo, ele entra em contato não mais com ídolos mudos, mas com espíritos, que, embora invisíveis, eles falam. E o médium precisa saber inicialmente que os dons, que as faculdades mediúnicas são diversas. Há diferentes tipos de faculdades mediúnicas, a ensejarem cada qual um tipo de fenômeno. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. As manifestações obedecem às leis e aos desígnios divinos. Os médios também precisavam, e Paulo fazia questão de explicar para eles que os médios iriam precisar saber distinguir entre os espíritos comunicantes quais eram os bons
e quais os maus ou ignorantes. Distinção que fariam analisando o que eles dissessem. Porque, como eu não posso ver o espírito, eu não posso de saber se ele é bom ou mal, ou eu não posso saber a situação em que ele se encontra, porque eu não vejo, mas eu tenho como saber, eu tenho como analisar, ouvindo a palavra dele. Paulo também queria, aí ela vai dizer assim, a Terezinha, o evangelista João, o evangelista, né, confirma esta última recomendação de Paulo, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, ao aconselhar, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, Paulo chama atenção para os companheiros daquela época que eles não podem ficar ignorantes a essa realidade, que são as faculdades mediúnicas que nós temos e que elas são diversas. Mas é Deus que nos dá essas faculdades e que elas seguem leis que nós também precisamos aprender a distinguir o espírito bom do espírito mau. E a forma de fazer isso, já que você não pode vê-lo, já que você está encarnado, é analisar a palavra dele. E João ratifica na sua primeira carta, né, no capítulo 4, versículo 1, a palavra de Paulo, dizendo para a gente não dar crédito a qualquer espírito. Antes, investigue se esse espírito, se a palavra dele procede de Deus. Como? Analisando essa palavra. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha que mensagem importante que a Terezinha Oliveira está trazendo para a gente aqui. No entanto, diz o doutor Odilon Fernandes, é preciso perseverar. É imprescindível perseverar. Apesar de todas as lutas que passei, quer dizer, que de frente, o médium não deve retroceder. Convicto de que, iluminando caminhos, e não é só o dele, é de todos, terminará por iluminar a si mesmo. Então, eu vou pegar aqui essa obra que eu mostrei para vocês semana passada, né? As Obsessões do Espiritismo, do Wagner Gomes, pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Esse livro foi psicografado pela Ivone, foi enviado pela Ivone uns 20 anos depois que ela desencarnou. E aqui, e o Wagner Gomes da Paixão, quem conhece sabe que ele é um médium, sabe, daqueles que não há o que se duvidar, tá? Porque o pessoal vai dizer, mas a Ivone, sim, a Ivone. Vocês acham que a Ivone ia ficar lá no plano espiritual, parada, sem trabalhar? Não, não. Quanta coisa importante a Ivone tem ainda para nos ensinar. Então, não é porque ela desencarnou que ela parou de trabalhar, né? Então, esse livro foi publicado 20 anos depois da desencarnação dela, né? Então, ele diz assim, daí o imperativo, ele diz, não, Ivone Pereira que diz, daí o imperativo de o médium afinizar-se com a doutrina pelo estudo permanente e criterioso. Tudo isso aí que o doutor Dilon Fernandes falou, que Paulo falou, que João falou, né? Que a Terezinha Oliveira falou, daí o imperativo de o médium afinizar-se com a doutrina pelo estudo permanente e criterioso. Criterioso quer dizer saber escolher
os livros que ele vai estudar. O que tiver de melhor nas obras subsidiárias e o Pentateuco, né? Ganhando no serviço despretensioso aos semelhantes as credenciais de amor e confiança para os desideratos mediúnicos com a luz de nosso Pai. Então, essa palavra de Ivone é muito importante. Daí o imperativo de o médio afinizar-se com a doutrina pelo estudo, porque pelo estudo o médio vai se afinizando com a doutrina, tá? Estudo esse permanente e criterioso, ganhando no serviço despretensioso aos semelhantes as credenciais de amor e confiança para os desideratos mediúnicos com a luz de nosso Pai. Vamos pegar aí, né, o nosso Novo Testamento, vamos dar uma olhadinha na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de 1 a 3. Carmen, lê para a gente o capítulo 12 da Carta aos Hebreus. Vamos ver o que Paulo nos recomenda aqui. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, olha que Aí, mensagens aí, que mensagem linda, né? E ele diz aqui, é, nós também que estamos cercados por tal nuvem de testemunhas, rejeitemos qualquer fardo e o pecado que tão bem sabe envolver-nos. Não é? Então, ele diz aí, ó, vamos ficar atentos, porque, como disse o doutor Dilon Fernandes aqui em cima, no texto, não alimentemos ilusões, porque nós estamos sendo observados por uma multidão ou uma nuvem de testemunhas. Então, vamos rejeitar tudo que possa nos levar a se perder. E aqui, em Mateus, capítulo 22, versículo 14, está escrito assim, não precisa nem abrir. Muitos são chamados, mas poucos são os eleitos, né? Muitos são chamados, mas poucos são os eleitos, porque muitos não vão resistir, não vão ser fortes o suficiente. Muitos são chamados, como disse aqui Mateus, né? no capítulo 22, versículo 14. Mas poucos saberão se manter firmes, como Paulo chamou nossa atenção. Muitos se deixarão envolver, muitos se deixarão perder, não resistirão aos ataques. Mas em nenhum momento Jesus prometeu vida fácil a nenhum dos seus seguidores. A nenhum. Se ele mesmo não teve vida fácil, por que nós iríamos querer essa vida fácil? Então, esse texto, doutor Odilon Fernandes, acrescentado por todos esses subsídios que eu coloquei aqui, dá para a gente uma visão muito clara do que nós, enquanto cristãos e médiuns, precisamos fazer. Como diz o doutor Odilon Fernandes, não alimentemos ilusões de vida fácil, não alimentemos ilusões, né? De que estamos blindados. Ele deixa bem claro aqui, não alimentemos ilusões. Por isso,
por não estar vigilante, que existem muitos médios obsidiados, como diz o título do capítulo 8 do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão. Por isso que existe muito médium obsidiado, porque não foi vigilante, tá? Isso é muito importante. Vamos voltar agora à Sueli Caldas Schubert. E ela diz assim: Ô, Rose, oi, fale, amigo. por gentileza, me diz aí, porque eu acho que no último encontro nosso eu não pude estar presente, eu estou meio perdido no texto da Sueli, Eu estou no capítulo 8 da terceira parte, capítulo médium 8, obsidiado. isso. Estou agora no terceiro, quarto parágrafo. Quanto a se encaminhar. Isso. É aí que Tá. diz, nós demos continuidade ao estudo da semana passada, onde nós Aham. analisamos o texto do doutor Odilon Fernandes, onde eu trouxe contribuições de outros espíritos, e encerramos hoje a leitura desse texto. Agora vamos prosseguir aqui. Eu vou ler o parágrafo até anterior, onde diz assim: são médiuns doentes, diz o citado autor espiritual, que é André Luiz, que trazem consigo aflitiva mediunidade de provação. Quanto a se encaminhar o médium obsidiado às reuniões para educação e desenvolvimento da sua mediunidade, é ainda André Luiz que adverte ser indispensável que, antes de tudo, desenvolva esse médium recursos pessoais no próprio reajuste. Lembrando que não se constroem paredes sólidas em bases inseguras. Porque a Sueli Caldas Schubert inicia esse capítulo 8 dizendo que o médium em desequilíbrio das suas energias não deve desenvolver a sua faculdade, enquanto ele estiver em desequilíbrio. Antes deve procurar tratamento espiritual e até médico, se for necessário. Enquanto estiver em desequilíbrio, não deve desenvolver a sua faculdade, tá? Não deve trabalhar com a mediunidade. E aí, por isso, do texto aqui diz: quanto a se encaminhar o médio obsidiado às reuniões para educação e desenvolvimento da sua mediunidade, é ainda André Luiz que vai chamar nossa atenção aqui. E ele fez até a citação lá embaixo, né? E eu passei até para vocês no apoio. No livro dos Domínios da Mediunidade, tá? Aqui, o André Luiz vai trazer para a gente uma observação. Esse é o capítulo 9 da possessão. Capítulo 9, possessão, do livro dos Domínios da Mediunidade. Lá no parágrafo, é mais ou menos o 47, tá? Se não for 47, é o 46 ou o 48. Mas, iniciando, vocês já vão ver. Quando ele diz assim, ó, eu vou começar até a ler do parágrafo anterior. Olha o parágrafo anterior. O Hilário perguntou assim para o orientador espiritual: apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Porque eles estão aqui tratando, né, observando um rapaz. Então, ele fez essa pergunta. Pela passividade com que reflete, não, desculpe, apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Perguntou Hilário atencioso. E aí, o amigo espiritual respondeu: pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Sim, ele é médium. Se ele está dando passividade para o espírito, é claro que ele é médium, né?
Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Então, ele é um médium de energias que, ou melhor, é um médium que, no momento, está com as suas energias perturbadas. Né? Então, aí ele vai dizer aqui, mas não poderá, aí o Hilário insiste, mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? O assistente sorriu e observou: desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. O que ele pode tirar dele para dar para os outros, se ele está em desequilíbrio? Entendeu? Porque desenvolver é retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim, compreendendo, diz um amigo espiritual, é razoável que Pedro, antes de tudo, desenvolva recursos pessoais do próprio reajuste. Ele tem um momento algo bom para doar? Então, primeiro, ele precisa ter os recursos pessoais que vão vir, vão chegar para ele no próprio reajuste dele. Não se constrói, aí é o que ele fala, né? Paredes sólidas em bases inseguras. Você vai construir uma casa num alicerce mal feito, num alicerce cheio de problemas, o que vai acontecer? As paredes vão cair. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, primeiro ele tem que se tratar. Médium ele é, mas é um médium de energias perturbadas. Aí continua. Se é assim, objetou meu colega Hilário, né, colega de André Luiz, não resultará infrutífera a sua frequência a esta casa? Quer dizer, então, para que adianta ele ficar vindo à casa espírita? É isso que Hilário está sabendo. Ora, se ele não pode trabalhar como médium, porque ele está com as energias dele desequilibradas, o que adianta ele continuar frequentando a casa espírita? Aí o amigo vai responder: de modo algum, é importante que ele venha assim. Aqui na casa espírita, recolherá forças para refazer-se, assim como a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração no adubo que lhe oferece. Dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele e o desafeto, quer dizer, o adversário dele, o obsessor dele, o título do capítulo da Sueli Cana Schubert não é Médios Obsidiados? Ele e o desafeto incorporarão abençoados valores em matéria de compreensão e serviço, modificando gradativamente, quer dizer, aos poucos, o campo de elaboração das forças mentais. Sobrevirá, então, um aperfeiçoamento de individualidade. Com o tempo, os dois, obsidiado e obsessor, irão se aperfeiçoando, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Então, ele primeiro deve tratar-se, tá? Senão, os dois caminharão em direção ao abismo. Lembra dessa palavra de Jesus? Ambos irão para o abismo. É isso que acontece. Se você... Então, o que mais a gente vê, gente, às vezes por aí, não é fofoquinha, não, mas é uma constatação. Infelizmente,
muito médium desobsidiado trabalhando com a mediunidade. Muito, muito. Porque muitas vezes o médium ele não quer admitir que ele está precisando do tratamento. Ele não quer admitir que ele é portador de uma obsessão, seja ela simples, fascinação. Ele não quer admitir. Na verdade, quem gosta de admitir isso? Então, muitas vezes a pessoa diz: não, não, é coisa passageira, é coisa passageira. Eu resolvo isso rápido. A vaidade, o orgulho, não deixa a pessoa reconhecer que ela tem que dar uma pausa. Tem que dar uma pausa, gente. Aí a pessoa diz, afinal de contas, isso que é a mediunidade, que é a obsessão, como diz a minha amiga Lourdes Dias, isso não dá em parede, em pedra, não, isso dá em gente. Então, qualquer um de nós pode ser vítima de um processo obsessivo. Mas nós já temos condições suficientes de perceber que nós não estamos bem. E quando o médium sente que não está bem, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar o seu dirigente e dizer: vou me afastar do trabalho, porque eu não estou bem. Isso não quer dizer que eu vou me afastar da casa espírita, como disse ali o companheiro espiritual. Muito pelo contrário. Vou assistir palestras públicas, vou receber o passe, vou me matricular num curso de evangelho, porque o que eu estou precisando é de uma evangelioterapia. Vou, se não faço, instalar na minha casa o culto do evangelho no lar, entendeu? Vou me tratar. Se necessário, faço atendimento fraterno, me coloco no tratamento espiritual. Recursos não faltam, não faltam. Vou fazer um trabalho na casa espírita, vou trabalhar na cozinha lavando louça, vou pegar a vassoura, varrer a casa espírita, vou lavar banheiro na casa espírita, entendeu? Vou tratar. Depois que a espiritualidade disser: olha, você está bem, e eu me considerar, achar que estou bem mesmo, eu retorno ao trabalho. É isso que eles estão dizendo aqui para a gente. É como um médium consciente, responsável, vigilante deve agir. Mas, infelizmente, a gente vê muito o contrário do que eles estão dizendo para a gente acontecer. O médium obsidiado vai para o trabalho. Infelizmente, alguns dirigentes dizem assim: isso mesmo, ele precisa trabalhar para curar essa obsessão. Que a obsessão se cura no trabalho mediúnico. E bota o médium para trabalhar, porque ele precisa trabalhar. Não é assim. Não é assim. Não é assim que Kardec recomenda, nem que os orientadores espirituais e trabalhadores como Terezinha Oliveira, Ivone Pereira, Sueli Caldas Schubert, pessoas que a gente respeita, falam. Tá? Continuando aqui, voltando para a Sueli Caldas Schubert. Há que se ter cautela no que se refere à problemática mediúnica do obsidiado, pois com o pensamento cerceado pelo obsessor, quer dizer, controlado pelo obsessor, logicamente não está em condições de um desenvolvimento normal. Deve-se tratá-lo com os recursos que o Espiritismo oferece, não se dispensando, olha aqui, o tratamento médico que o caso requeira. Porque, como nós falamos, dependendo do
tempo desse processo obsessivo, ele pode, né, essas energias deletérias podem ter causado problemas orgânicos do espírito, do médium. Então, ele precisará, sim, de um médico, né? Aqui, em muitas situações, os desajustes espirituais refletem-se no corpo físico, lesando-o. Olha aí. Aí todo mundo lembra do caso do filho do doutor Bezerra de Menezes, né? Todo mundo lembra disso. Naquele livro que o doutor Bezerra de Menezes escreveu, Loucuras sob Novo Prisma. Escreveu quando ele estava encarnado, quando ele conta do longo processo obsessivo do filho dele. E depois que o rapaz ficou bem, quer dizer, livre do processo obsessivo, ele mesmo diz, doutor Bezerra, o rapaz nunca mais teve aquela mesma vivacidade de antes. Quer dizer, a obsessão foi eliminada, mas ele ficou o quê? Com lesões. Tanto que o doutor Bezerra diz que o filho dele nunca mais teve a mesma vivacidade que de antes. Tá? Aí ele diz aqui, enfatizamos essa necessidade, lembrando que a doutrina espírita não veio para substituir a medicina terrestre. Por isso que ela diz aqui, ela reafirma, há casos que a pessoa, além do tratamento espiritual, precisa de um tratamento médico, que a doutrina espírita não veio substituir a medicina terrestre. Nem os médios pretendem a tarefa que compete aos médicos. A finalidade maior do Consolador é a cura da alma. Quanto aos médiuns que já estão atuando, os que já têm uma atividade equilibrada, seria absurdo catalogá-los todos como obsidiados. Não podemos fazer isso, todos os médios obsidiados. Né? Embora todos os médios, tanto quanto todos os seres humanos, sejam suscetíveis de sofrer obsessões. Como diz Joana de Ângeles, ninguém que esteja em regime de exceção na face da Terra. Quer dizer, não existe na face da Terra ninguém que esteja livre de sofrer um processo obsessivo. Tá? Nós não estamos dizendo aqui que todos os médios são obsidiados, jamais, tá? Não estamos dizendo isso, mas a Joana diz que enquanto encarnado, enquanto um espírito ainda imperfeito, nós podemos sim sofrer o processo obsessivo. E que não existe na Terra ninguém que possa dizer: comigo isso não acontece. Disse isso, já está obsidiado. Já é obsidiado. Né? Então, nós vamos parar aqui. Vamos botar a data aí. Próxima semana é dia 3. Não, desculpe, não é dia 3, não. Próxima semana é dia 5. 5 de abril. A gente continua aqui. Aí vai ser Anti-Obsessão Sutil. Eu pedi para hoje o livro dos médios. Deixa marcadinho, como vocês marcaram, que a gente vai usar semana que vem, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui. Quando for 5h30, nós retornamos com o estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica, tá bom? Volto mais uma vez a dizer aqui para os meus queridos amigos que eu agradeço imensamente todas as congratulações que vocês me dirigiram pelo meu aniversário, né? Eu fico muito feliz e desejo para vocês o triplo, quádruplo de tudo aquilo que vocês me desejaram. Tá legal? Ó, beijinho. Então vamos dar uma paradinha, beber uma aguinha. Daqui a pouco a gente retorna, sempre agradecendo a Deus muito, muito, muito de tudo que nós temos recebido. E olha que a gente tem recebido muito, né? Então vamos agradecer e vamos fazer por onde valorizar tudo isso que o Pai tem nos dado. Então eu vou interromper aqui